Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei assim. Se você não assinar o Pardal agora, você é maluco! Meu irmão, eu cortei o cabelo, eu fiz a barba, eu vim na beca só pra falar pra vocês o seguinte: promoção de retorno do Pardal por R$ 59,90 e é R$ 59,90 uma vez só, não é por mês não, pagou uma vez, tem direito até a última rodada do Brasileirão. Com R$ 59,90 você entra no grupo exclusivo de análises, dicas e afins, com direito a time que tá indo muito bem, a plataforma interativa, a live, a análise, a grupo de resenha, grupo de informação. Cara, tem muita coisa e tem muita gente se dando bem já. E agora é a hora de você se dar bem por R$ 59,90. E vamos lá, né? R$ 59,90 não dá nem pra levar a gata no cinema pra assistir Barbie, pagar pipoca e ainda comer no McDonald's. Então por muito menos, meu irmão, você assina o Pardal, vai super bem nas suas ligas, ganha aquela grana no final do ano e aí você ostenta. Porque aí, ó, depois do cinema, dá pra levar nos lugares aí, né? Dá pra curtir bastante com a grana que você pode ganhar se você assinar o plano do Pardal. Então, ó, não dê esse mole, você clica aqui embaixo, aceita Pix, parcela no cartão, cara, tudo com uma facilidade enorme pra você se dar bem. Aí agora, né, vamos deixar de mais delongas e vamos lá pra analisar a rodada, que não tá fácil. Antes de começar, cara, falar pra vocês que eu tô muito feliz, mais uma vez o vídeo chegou a 6.000 views, o canal tá crescendo, né, tá ali crescendo aos pouquinhos, mas tá crescendo. Deixa eu até ver aqui, ó, quais são os números do canal. Já estamos quase com 8.700 inscritos, né? Então pro projeto que a gente faz, que não tem time, que não tira aquela onda na capa, mitamos, fizemos 200 pontos. Cara, a gente tá crescendo bem. Espero demais que a gente chegue a 10 mil seguidores esse ano ainda. O Instagram tá muito próximo de bater 25 mil seguidores, então, pô, cara, tô muito feliz. E pra completar a semana, um vídeo que eu fiz de zoeira ali do Vasco já tá batendo ali 200 mil views, viralizou. Cara, muito legal quando os projetos começam a dar certo, né? Você tem aquela paz no coração de falar assim, pô, maneiro, eu tô fazendo um negócio que o pessoal tá gostando, que tá curtindo, a galera tá incentivando, tá fazendo um monte de coisa. Então, já sabe o que você tem que fazer, né, meu irmão? O que você tem que fazer é deixar teu like, porque quando você deixa teu like, tem mais entrega, tem mais engajamento, deixar seu comentário e, principalmente, compartilha esse vídeo aqui e compartilha lá o Instagram. Ah, mas Pardal, se eu compartilhar, os meus adversários vão saber. Meu amigo, mas se você não compartilhar, eu não faço mais vídeo, aí você também perde. Então vamos fazer uma troca. Eu tô fazendo os vídeos de graça aqui, trazendo um monte de qualidade que quase ninguém faz esses vídeos longos aqui tão detalhados e, pô, em troca você compartilha, né? Então é bom a gente ter essa troca, senão no final das contas ninguém vai ter mais nada, né? Então eu preciso muito da ajuda de vocês para crescer, porque esse é o sonho que eu tenho, é o negócio que eu tô investindo, as coisas estão fluindo. 3 meses atrás eu fui demitido, de uma forma bem justa, tô me reinventando e eu preciso muito do apoio de vocês. Beleza? Galera, então vamos lá, né? Chega de blá blá blá, vamos lá para nossas análises, tá? Vou começar aqui pelo XG, tô sempre começando pelo XG, tinha feito poucas vezes isso daqui, agora tô fazendo bastante, vocês estão se dando bem nessa brincadeira, é uma análise muito boa, tá? Por que eu vou fazer de novo? Acho que a gente está lançando a promoção agora do turno, então é importante vocês entenderem qual é a linha de raciocínio. Não sou um cara de ficar vangloriando por time, não tenho 50 mil times, o plano tem 2 times, na verdade tem 3 times, tem um time de parceria lá, mas meus são 2 times, eu não fico vangloriando por ponto, mas eu tiro onda com o que eu construí, com o que eu desenvolvi, que é essa plataforma e a metodologia de ensino. Pouca gente fala, mas muita gente que hoje está aí no mercado aprendeu várias coisas comigo, né? E não dá os louros, mas aprendeu e tenha certeza que muita coisa que você escuta aí foi criado por mim e isso eu tiro onda porque, cara, criar algo no meio de um monte de coisa que já estava criado, ser diferente, não é fácil e até hoje tem gente que fala, você é maluco fazer vídeo longo, mas sou maluco e os malucos, né, que se dão bem aí na jornada. Então vamos lá. XG. O que é XG, galera? Lembrando aqui quem tá aqui pela primeira vez. XG é expectativa de gol. O que é expectativa de gol? Expectativa de gol é um indicador estatístico medido a partir das finalizações conquistadas e cedidas do time.
A cada finalização que o time dá, se foi na perna direita, se foi na perna esquerda, se foi de cabeça, se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi marcada, né? Cada finalizaçãozinha que o jogador dá, ela tem uma pontuação. Essa pontuação, na verdade, é a probabilidade de um gol acontecer da onde foi finalizado ali. Então, se você chuta de muito longe, teu XG é baixinho, quanto mais finalização dentro da área, o teu XG é maior. O que isso mede? Isso mede a expectativa de gol, o volume de jogo que o time teve, né, dentro de campo e os gols que deveriam ter saído de acordo com esse volume. Obviamente que isso é uma probabilidade, isso é uma matemática. Não quer dizer que isso aí esteja 100% certo. Para você medir um volume ofensivo de jogo, pelos números de indicadores que existem hoje no mercado, eu gosto de olhar dois indicadores. O primeiro é ataques perigosos, né? Isso tem muito mais ali na parte de apostas. Se um time tem muito ataque perigoso, o que é ataque perigoso? É quando o time passa do meio campo, né? Então, passou do meio campo, tem ali na metade desse campo que ele está de ataque, do meio campo para frente é um ataque perigoso. Está dizendo que o time é meio que... É como se tivesse uma linha imaginária que a partir dali o time já está numa zona de ataque. Então, quanto mais ataque perigoso, né, o time tiver, mais próximo da área adversária, mais próximo do gol esse time tá. E o XG mede a quantidade, né, a qualidade das finalizações, né, mede a capacidade que esse time tem de transformar as finalizações em gol. Afinal, o gol sai quando um time tem muito volume de ataque e quando esse time finaliza, né, com qualidade para fazer o gol. Então, juntando esses dois indicadores, a gente consegue entender os times que têm muito volume ofensivo, muita qualidade ofensiva, muito volume defensivo, né, porque se de uma forma a gente está conquistando o XG, a gente está cedendo XG, que a gente chama de XGA, que é o XG cedido. É quanto que esse time deixou o outro time finalizar, qual foi o volume ofensivo do outro time. E a partir daí a gente consegue analisar quais são as boas opções ofensivas e defensivas. Se você lembra, se você assistiu o vídeo da rodada passada, vocês lembram que eu falei uma coisa para vocês, né, que o SG do Fluminense era um SG muito bom, porque pelo que a gente estava vendo aqui com relação ao XG conquistado cedido, falei do SG do Bragantino também, óbvio que falei do Botafogo e acabou não rolando, mas o Fluminense, que poucas pessoas tinham, foi o que salvou muita gente na rodada passada com a perda do SG do Botafogo, que acabou recuperando, né? Os jogadores do Botafogo acabaram recuperando, mas mesmo assim o Botafogo levou um gol numa falha ali de marcação, que eu até inclusive conversei com vocês pela formação, né, da zaga ali do Botafogo, que tinha o Sampaio com o de Plácido. Então, eu gosto de ver isso daqui, galera, porque aqui, ó, deixa eu aumentar, eu tô colocando o seguinte, eu trouxe uma mistura de recorrência com XG. Aqui eu tô falando o seguinte, quantas vezes em 4 jogos, em casa ou fora de casa, o time, né, o time atual ou o time adversário, teve uma recorrência menor do que 1 de XG. O que eu tô falando? Quantas vezes esse time chegou no final do jogo e teve um XG menor do que 1? Ou seja, o volume ofensivo desse time, a qualidade de finalização desse time chegou a 1. Ou seja, gerou uma expectativa de pelo menos um gol. E aí eu tô vendo menor ou igual, porque quanto menor o XG, menos finalização, menos volume ofensivo esse time teve. E aqui eu tô vendo a recorrência de gols menor ou igual a 0, ou seja, se esse time teve pouco XG e se esse time não fez gol, ou se esse time teve pouco XG e esse time não, né, levou gol. Então, quando eu faço isso daqui, eu tenho um time. Aqui é gol sofrido, tá? Desse lado aqui, ó, deixa eu aumentar aqui pra vocês. Desse lado aqui, eu tenho gols sofridos. E o XGA é o que eu cedi. Então eu tô falando o seguinte, o Fluminense, nos últimos 4 jogos que fez em casa, o Fluminense não, em 75% desses jogos, é a recorrência, o Fluminense teve gols menor ou igual a 0, ou seja, o Fluminense não levou gol. E em 75% desses jogos, XGA é cedido, lembra? Então, o Fluminense cedeu um XG, ou seja, o XG do adversário do Fluminense foi menor ou igual a 1. Isso que mostra o seguinte, o Fluminense jogando em casa não dá muita brecha
pro adversário finalizar e o Fluminense não tem levado gols, tá? Isso mostra que a defesa do Fluminense tem sido uma defesa sólida, uma defesa que consegue, né, de certa forma, travar o ataque adversário. E quando a gente olha do outro lado, o Palmeiras não tem feito gols de forma recorrente, né? Faz gol sim, jogo sim, jogo não, acaba fazendo gol. E tem o XG em metade desses jogos, desses 4 jogos, abaixo de 1. Aqui é um SG possível de acontecer do Fluminense, tá? Possível não quer dizer que vai acontecer, na verdade é provável, né? Existe uma probabilidade desse SG aqui acontecer. Do outro lado, claro, tem o Palmeiras. É uma rodada que muitos times vão poupar seus jogadores. Inter deve poupar, Galo talvez não poupe, mas aí pode ser que São Paulo poupe jogador. Flamengo já tem alguns jogadores que não vão jogar, como Gabigol e Arrascaeta. Você tem ali o Cap, que provavelmente vai poupar, jogou na altitude, sentiu, né, ali a altitude. Então, dessa forma aqui, a gente consegue enxergar quais são os times fortes para a defesa. Então, eu vejo aqui, ó, Fluminense, que tá cedendo pouco XG e levando pouco gol. O Bahia tá médio, tá? A gente pode arriscar aqui em um nomezinho aqui do Bahia, mas lembrando que do outro lado, ó, olha aqui, ó, em 0%, o que é isso daqui? Eu tô falando que 0% dos jogos o América Mineiro teve menor ou igual a 0 gols. Ou seja, todos os jogos que o América Mineiro fez fora de casa, o América Mineiro fez gol. E aqui mostra que o XG do América Mineiro, somente em um dos 4, o XG dele foi menor do que 1. Ou seja, o América Mineiro está finalizando ou está finalizando com perigo. E aí o XG dele está passando de 1 e está fazendo gol. Então por isso que aqui é um SG mais perigoso. Não que o do Fluminense seja super tranquilo, né? Como eu falei, do outro lado você tem o Palmeiras. São Paulo e Galo tá um SG médio, né? O São Paulo conquista médio e o Galo... Aliás, o São Paulo cede médio e o Galo conquista médio. Pode ser que aconteça. Aqui, ó, eu tenho um Corinthians que não tá conquistando tanto. Seria interessante ter alguém do Inter, mas eu acho que o Inter também vai mexido, tá? Já meio que fala... O Kudê falou que deve poupar algumas peças. Então você vê, ó, que é uma rodada que não tem favoritos dos mandantes num SG muito forte. O mais favorito aqui acaba sendo um pouco do Fluminense, um pouco do Bahia e um pouco do São Paulo. O resto, ó, tá tudo ali mais ou menos, ou o time vai poupar, ou tem essa coisa. Quando a gente vai para os visitantes, a gente tem, ó, o Botafogo que tá cedendo XG, mas não tá levando gol. Sabe o que isso mostra? Sabe o que isso explica? A forma que o PR fora de casa faz 4, 5, 6 defesas. Ele acaba mitando. Por quê? O adversário finaliza pra caramba, mas o Botafogo não toma gol. Muitos desses gols que o Botafogo não leva é por causa do Lucas Perry. Então você tem um XG do adversário que está sempre acima de 1, ou seja, o adversário do Botafogo era para fazer um gol, então tem volume de jogo, tem finalização, mas o Botafogo não toma gol. E aí por isso que o Lucas Perry acaba fazendo várias defesas. Então é um SG interessante, porque olha do outro lado, o Cruzeiro não tá fazendo gol, são 3 jogos de 4, dos últimos 4 que o time não fez gol, e em metade desses jogos o XG do Cruzeiro não chegou a 1. Vale lembrar que o Cruzeiro agora tá com... Chegou o Arthur lá, o Arthur já chegou fazendo gol, muda um pouco ali o esquema, mas em casa, né, até então, o Cruzeiro tem uma certa dificuldade. O Wesley não vai para esse jogo, né? O Wesley é um jogador que acelera um pouco o jogo, então isso ajuda um pouco ali essa questão. Então acho que dos visitantes, o Botafogo tem ali uma boa oportunidade de segurar saldo, tá? Lembrando que é uma rodada bem difícil com questão de saldo de gol, mas tem um match aqui bem legal. O Corinthians não tá levando gol, né? Mas eu acho que o Corinthians também vai mexido, tem algumas coisas ali que eu acho que podem influenciar. Então esse jogo aqui é um jogo meio perigoso. E eu tenho o Bragantino que tá no meio. Ou seja, o Bragantino não está cedendo XG na metade dos jogos e não levou gol na metade dos jogos.
Do outro lado, eu tenho um Curitiba que não tá fazendo gol na metade dos jogos, mas que o XG tá passando de 1. E aí explica outra coisa, quando a gente fala que o Curitiba tá cedendo muita defesa pro goleiro. O Curitiba tá chutando e não tá fazendo gol. Então o Curitiba tem uma dificuldade para fazer gol, né? Tem essa situação de dificuldade, não é que ele não faça, ele faz jogo sim, jogo não. E os goleiros que enfrentam o Curitiba têm se dado muito bem. Aqui é uma boa você já enxergar que o Lucas Perry pode ser um goleiro muito bom para a rodada e aqui o goleiro do Bragantino também pode ser um goleiro bem interessante. Então quando a gente fala de XG, galera, assim, nesse cruzamento aqui, em questão de SG, eu vejo um possível SG do Botafogo, um possível SG do Bragantino, eu vejo um possível SG do Fluminense, apesar de ter um pouco desse perigo, um possível SG do Bahia e um possível SG do São Paulo. Nenhum desses jogos me traz uma tranquilidade. Os números não mostram tranquilidade. Um ponto interessante nesse SG aqui do Red Bull Bragantino é que o Bragantino também está sem o Robson para essa rodada. Então, além de ter perdido o Aleph Manga, vai para essa rodada sem o Robson e pode perder um pouco desse ímpeto aí ofensivo, tá? De resto, eu acho que todos ali têm uma situação média. E aí eu vou mexer aqui, ó, para vocês verem o seguinte, ó. Vamos lá já para meio de ataque. No ataque é um pouco diferente. Eu quero saber um XG que está batendo maior ou igual a 1,5. Porque quando a gente fala de XG maior ou igual a 1,5, eu tô falando que é um time que ou tá finalizando muito, ou é um time que tá cedendo muita finalização. E aqui, ó, eu quero ver a recorrência maior ou igual a 2 gols. Então, um time que dá muita brecha, ou um time que conquista muita coisa, e um time que faz muito gol, ou um time que sofre muito gol. Ali a gente vai ver as oportunidades ofensivas. Já vimos as oportunidades defensivas. Não tem nada assim que a gente fala, oh, nossa, que maravilha. Mas as oportunidades ofensivas tem alguns nomes interessantes que podem, né, mudar um pouco ali a tua visão sobre algumas peças nessa rodada. Antes de ir para ali, eu vou colocar, ó, recorrência de gols maior ou igual a 1, tá? Recorrência de gols maior. Se eu botar recorrência de gols igual ou maior a 0, vai todo mundo. Então, recorrência de gols maior ou igual a 1, eu tô falando os times que estão levando gols. E aí, ó, mesmo esquema. Aqui é gol sofrido, aqui é gol feito. Dos times de casa, eu tenho Vasco, Goiás, Cuiabá e Santos, que nos últimos 4 jogos que fizeram em casa, levaram gols em todos eles. Um gol só, tá? Daqui pra baixo, todos os times não tão jogo sim, jogo não, acabam levando gol. E aqui a gente vê, ó, o Fluminense, como a gente viu lá na defesa, é um time que não tem levado gol. Do outro lado, praticamente todos os times fazendo gol, e você vê que a recorrência tá baixa. Então, por que eu falo que aqui é provável? Porque o Palmeiras, apesar de não estar fazendo gol todo jogo, dois jogos aqui fez pelo menos um gol. Então você tem aqui uma média. De resto, ó, do Grêmio pra cima, todo mundo tá fazendo gol. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, um América Mineiro que tá fazendo gol todo jogo contra um Bahia que tá mais ou menos levando gol. Então é um SG perigoso. Você tem um Botafogo que tá fazendo gol todo jogo, um Cruzeiro que tá médio ali, mas também pegou uns times mais ou menos. Cap fazendo gol todo jogo, Santos levando gol todo jogo. Aí tem que ver qual é o time do Cap que vai, que pode, né, segurar. Red Bull, gol todo jogo, Curitiba quase levando gol todo jogo. Então você vê que é uma rodada mais equilibrada. E aí quando eu vejo aqui, ó, visitante, né, versus mandante, aí tem algumas coisas aqui interessantes, ó. Praticamente todos os visitantes, somente Bragantino, Botafogo e Corinthians, né, tirando esses 3, todos os visitantes praticamente levaram gols em todos os jogos, né? Você tem Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cap e Galo, que somente em um jogo dos últimos 4 que jogaram fora de casa não levaram gol, e Grêmio e América Mineiro, que 100% dos jogos, ou seja, todos os jogos estão levando gol. América Mineiro que inclusive jogou com o Bragantino e também levou gol. E dos mandantes, quase todos fazendo gol, né? Você vê aqui, ó, tá quase todo mundo fazendo gol, não tem um que tá 100%, mas está quase todo mundo fazendo gol. Os times que não estão fazendo gol, aqui, ó, é Cruzeiro e Vasco. Esse SG do Grêmio pode ser, assim, um SG ok. Eu tô vendo que o Vasco tá mudando um pouco de postura, apesar do Vasco não tá fazendo gol em casa. O Grêmio é um time que dá muita brecha, né? Então, pode acontecer, mas eu acho um pouco perigoso, tá? E aí vamos para as opções de ataque. Aí a gente vai analisar primeiro
visitante versus mandante. Quando eu olho visitante versus mandante, quais são os times que estão tomando gol pra caramba, tá? Quais são os times que estão levando gol? Calma aí que eu tenho que descer um aqui. Quais são os times que estão levando gol pra caramba, né? Quais são os times que estão levando gol pra caramba e quais são os times que estão cedendo bastante XG, né? Lembrando que a gente tá botando um XG de 1,5 e 2 gols sofridos. O América Mineiro é o time que mais tem levado gols e mais 7 XG. E aqui a gente tem nomes interessantes no Bahia. A gente vai ver sobre esses nomes, mas tem um Tassiano, tem um Vitor Jacaré que pode voltar, tem uma aposta mais ousada que pode ser o Mingote, né? Pegando um time que é muito frágil, um time que cede muita coisa e provavelmente vai pro ataque, acredito que esse jogo seja um jogo mais aberto. Por isso que eu acho que o SG do Bahia é um SG um pouco perigoso, mas é um SG que pode rolar. Embaixo, olha o CAP. O CAP tem levado... E aqui, galera, eu não tô falando mais de 1 gol sofrido, não. Eu tô falando de 2 gols sofridos ou mais. É uma recorrência de 2 gols. De 1 gol a gente já viu. Aqui eu tô falando que em metade dos jogos que o CAP fez em casa dos últimos 4, em 2 dele o CAP levou pelo menos 2 gols. Em 3 desses 4 jogos, o XG do adversário do CAP passou de 1,5. Então é um time que, quando joga fora de casa, dá muita brecha para o adversário finalizar. E é um time que, vira e mexe, tá levando 2 gols. E o Santos, que tá nessa draga toda, mas o Santos, ó, 3 de 4 jogos, dos últimos 4 jogos que o Santos fez em casa, o Santos fez pelo menos 2 gols. E em metade desses jogos, o XG do Santos passou de 1,5. Então aqui, ó, é um match extremamente interessante. Pouca gente está olhando para o Santos, pouquíssima gente está olhando para o Santos, pela fase, né, que tem o Santos. Mas eu acho que jogadores aqui do Santos, como o Marcos Leonardo, Jean Lucas, ou até... até o ponta esquerda, que eu vou lembrar o nome aqui dele. Desculpa, eu tô ficando velho, acaba dando esses tilts aqui. Que é o Mendonça, podem ser interessantes. Ainda mais se o CAP vier com um time paralelo, né? Parece que o Vitor Roque sentiu, não vai jogar. Então é o primeiro jogo, a gente vai saber. Então você já vê que o CAP já vem levando gol. Então Marcos Leonardo, Mendonça ou o próprio Jean Lucas podem ser jogadores interessantes, tá? Aqui pra rodada. De resto, não tem, você vê que não tem muito time cedendo o XG e tomando 2 gols ou mais, a não ser o Fortaleza. Tá? O Fortaleza vem tomando 2 gols ou mais, mas é muito difícil numa rodada como essa a gente apostar, né? A gente ir lá e colocar um atacante do Goiás, a não ser, né, que você jogue tiro curto, aí sim, aí vale nas tuas variações colocar, porque o Fortaleza realmente é um time que está cedendo 2 gols ou mais em praticamente todos os jogos. Bom, quais são os times que estão fazendo, né, 2 gols ou mais? Eu tenho Santos, eu tenho Curitiba, eu tenho Cuiabá, eu tenho Fluminense, eu tenho São Paulo, né? Então todos esses times aqui, ó, estão fazendo 2 gols ou mais, ali pelo menos médio, e estão com XG, né, de médio para alto. Né? Você vê que o Curitiba em casa tá batendo 75% de XG acima de 1,5, né? Por isso que eu falei que os goleiros que enfrentam o Coxa tão bem, porque vira e mexe o Coxa passa o jogo em branco. Cuiabá tem feito gol, Fluminense tem feito gol. Então, dessa análise aqui, não tem muito assim que a gente olha, tipo, que chame a atenção. Quem chama mais atenção realmente é o cedido do América Mineiro e do Atlético Paranaense. E aí eu acho que tem oportunidades ali fora dos jogadores clássicos que a gente também vai falar. E do outro lado, se a gente for ver os mandantes, o time que mais leva gol é o Santos. Em 100% dos últimos 4 jogos que o Santos fez em casa, ele levou 2 ou mais gols. Por isso que o Vitor Roque também é um nome interessante. Claro, todo mundo tá de olho no Vitor Roque numa fase absurda. O Santos tá levando muito gol, tá numa fase muito ruim, mas a gente tem que ficar de olho na escalação do CAP. De um lado eu tenho o Marcos Leonardo com potencial, porque o Atlético Paranaense tem uma certa dificuldade de jogar fora de casa, e do outro lado eu tenho o Santos, que mesmo jogando em casa e mesmo fazendo gol, é um time que leva muitos gols. Então ali eu tenho o Marcos Leonardo com o Mendonça e o Vitor Roque, 3 atacantes do mesmo jogo com potencial muito legal de fazer acontecer. O Bahia tá cedendo médio e tá levando médio gol. Por isso que eu acho perigoso esse SG do Bahia. Né? Tem um nome ali interessante na defesa, que é o Gilberto. A gente vai falar dele ali quando chegar na lateral, vocês vão entender o motivo. Mas tá médio. E aí, ó, quem tem conquistado
gols, né? De 2 gols ou mais. O Grêmio, metade dos jogos tem conquistado, tanto gols como XG. Botafogo não tem conquistado XG, mas está conquistando gol. Flamengo está conquistando gol, Palmeiras está conquistando gol. Então, assim, de resto, é tudo aquilo que a gente já sabe. Tiquinho, Suárez, alguém do Flamengo, né? Que são times que têm um pouco de volume. Mas, né, quando a gente faz esses cruzamentos XG, o que chama atenção são 3 times, que é ataque do Bahia, né? Ofensivo do Bahia, ofensivo do Santos e ofensivo do CAP. Beleza? Então, isso daqui são os times. Lembrando, não estou falando que só esses times têm potencial de ir bem, né, de fazer gol. Aqui eu estou falando que esses times são os que estão no talo, que estão cedendo muito XG e que estão levando muitos gols. Então são os times que estão cedendo mais. Claro que essa galera que está aqui na metade, que está levando gol praticamente todo jogo, a gente só precisa que o atacante faça um gol, né? Fizer 10 pontos, 11 pontos, tá lindo. Mas aqui são as oportunidades que estão extrapolando, né, ali a questão de um gol fora, que toma gol todo jogo. Esse daqui são 2 gols, né, todo jogo. É um XG bem alto, tá? Para você fazer aí a tua visão. Beleza? Dito isso, 24 minutos de vídeo. Vamos pegar aqui agora a recorrência dos goleiros. Eu vou falar muito rápido aqui, tá, galera? Eu acho que a gente não pode perder muito tempo aqui no vídeo. Eu sei que vocês gostam, né, pra caramba aqui do vídeo mais longo. Muita gente gosta, não é à toa que tá aqui. Mas vamos tentar otimizar, porque essa primeira parte... Por que eu gosto de falar essa primeira parte? Porque nessa primeira parte você já consegue visualizar quais são os times que têm potencial de SG e quais são os times que têm potencial de golear. Nessa rodada que está mais difícil, talvez você não enxergue tanto. Na rodada passada ficou mais claro. A gente viu essa análise e a gente falou que tinha que ter o Guedes, que tinha que ter o Cano, que tinha que ter ali o Tiquinho, né? Ficou mais nítido. Nessa agora, tá nítido a questão do América, tá um pouco nítido a questão do CAP, mas do outro lado a gente tem times ali que talvez não entreguem tanto quanto a gente espera. Então por isso que às vezes não tá tão claro assim. Ó, vamos lá. Times que estão cedendo defesa pros goleiros. Jogando fora de casa, Bragantino, 2 de 3 jogos dos últimos 3 jogos, o Bragantino cedeu pelo menos 7 defesas pro goleiro adversário. Não vale a pena a gente colocar um goleiro do Curitiba, né? O Coxa vira e mexe, tá mal, mas para você que tá numa liga de tiro curto, talvez, né, colocar esse goleiro mais ali que possa pontuar, né, com muitas defesas e quem sabe até segurar um saldo, pode ser um diferencial, tá? Eu gosto muito de colocar zagas, que são zagas zebra, a partir do potencial de defesa do goleiro. Porque eu tô falando que em 2 de 3 jogos o Bragantino fez 7 FDs, né? Pelo menos no jogo. 7 finalizações, eu tô falando que esse goleiro vai fazer 12 se segurar um saldo. Se esse goleiro segura um saldo com 12 e ali a defesa, tá certo que a defesa do Curitiba não é de pontuar tanto, mas se a defesa faz uma média ali de 7 pontos, cara, eu já tô falando de 40 pontos só na defesa pra tua zaga tiro curto. Então eu gosto de começar pelo goleiro, porque quando você pega esse potencial altíssimo do goleiro, se a zaga vier, se o SG vem, aí provavelmente você vai muito bem, tá? Então, aqui para regular, acho que não vale a pena. 6. Não aparece muito, só aqui, ó, jogos seguidos. Para quem não conhece, galera, essa daqui é a nossa plataforma que tá lá no nosso plano. É uma plataforma extremamente interativa. Tem todas as informações aqui. Ela é moldada de acordo com as análises que eu faço. Tem recorrência, tem destaque de participação em gol, tem cruzamento de scout, tem a parte de XG, tem uma outra ferramenta que é de gol e assistência, né? Tudo olhando a forma, né, dentro da minha metodologia, da forma que eu olho. Por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho do que eu lancei, do que eu fiz, porque isso daqui nasceu lá atrás, há 5 anos atrás, fazendo um esboço no caderno, foi para um Excel, virou um PDF e agora a gente está utilizando um Power BI. Olha como que a evolução é agora interativo. Isso daqui para estudar, meu irmão, é top. Aqui você só vai mexendo, você vai vendo aqui o que vai mudando. Então, ó, 6 defesas, não tem ninguém ali fazendo uma recorrência grande. Cheguei em 5 defesas. De um lado eu tenho o Fluminense, cedendo 5 defesas de recorrência. Então eu posso ter um Everton ali. Esse jogo do Fluminense, a gente falou do SG do Fluminense, mas é um jogo que o Palmeiras também pode acabar
segurando o saldo. Pode ser ali um jogo de poucos gols, né? Dado que o Palmeiras, jogando fora de casa, às vezes até é melhor do que jogando em casa. Então, com o Fluminense fazendo 5 defesas cedidas ali em 2 de 3 jogos, se o Everton segurar esse saldo aí, pode fazer uns 9 ou 10 pontos. E a gente tem o Fortaleza, que também tá nessa pegada aí de ceder defesa para o goleiro adversário, mas aí a gente tem o Tadeu, o Goiás também entra no mesmo esquema do Curitiba, tá? Bom, 4 defesas, aí o Bragantino tá bombando, né, o que reforça um pouco o que a gente falou da questão do Coxa. Eu tenho o Botafogo, que também tá finalizando, não gosto de colocar o goleiro do Cruzeiro. Eu tenho um Grêmio com o goleiro do Vasco, eu tenho o Fluminense batendo 100%, e eu tenho o Cuiabá com 67%, né, cedendo 4 ou mais defesas. E aí aqui, ó, a gente tem o Cunha, né? O time do Flamengo tá todo ele em dúvida, deve poupar bastante gente. E nessa brincadeira de poupar jogador, o Cunha deve ter mais trabalho. Então acho que defesa o Cunha vai ter. Se for segurar esse G, acho mais difícil. Então o Cunha acho que vale a pena para esse goleiro mais agressivo. O Grêmio é que tem um goleiro do Vasco. Então assim, não tem muita coisa aqui, né? Quando a gente pega aqui nessas defesas, nessa quantidade de defesa, não tem muito potencial. Então a gente tem que se guiar um pouco ali pelos goleiros que podem ir bem na rodada, dado a questão do saldo de gol, dado a questão das finalizações, dado um monte de coisa ali, inclusive que a gente viu no XG. O Cruzeiro, galera, vocês estão vendo que não cede defesa, né? Então é um time que não tem finalizado. Mas como o Botafogo é um time que dá espaço, pode ser que o Cruzeiro finalize sem muito perigo e o PR faça aquelas defesas ali meia boca que vai contando um ponto. Então acho que a gente se fia um pouco nisso, né? Então você vê que nem para goleiro a situação tá fácil, né? Não tem ali um goleiro que a gente olha e fala assim, opa, esse goleiro aqui é muito bom, esse goleiro aqui é top. Tem alguns pontos ali interessantes. Bom, vamos falar um pouco aqui da base, já olhando para goleiro. E eu sempre falo para vocês qual é o goleiro estratégico. O que é um goleiro estratégico? É um goleiro que precisa de pouco para valorizar e que não custa muito. E aí você vai colocar ele, vai fazer um hack desse goleiro. Se esse goleiro... Isso é bom principalmente para quem tem essa cartoleta. Se esse goleiro fizer muita defesa, ele vai fazer 3, 4 pontos e ele vai pontuar e vai trazer cartoleta para você equilibrar o time. Se esse goleiro por acaso zicar, esse goleiro ele pode ele não vai entrar porque ele fez 0 pontos, ele fez -1, então ele não vai te prejudicar, tá? Para mim, o goleiro estratégico nessa rodada, e aí a gente, obviamente que a gente tem que ver quais são os goleiros, quais são as formações que estão indo para campo, mas eu gosto muito do Gabriel, do Curitiba, porque ele custa 4 cartoletas, ele é o terceiro, ele é o quarto goleiro mais barato, né? Ele custa muito baratinho, e esse goleiro precisa de menos 0,81 para valorizar. E a gente viu que uma das maiores recorrências de defesa é do Bragantino. Eu acho que o Curitiba pode sim levar um gol. O Curitiba em casa joga um pouco diferente. E eu acho que esse Gabriel, se você quiser economizar, mano, coloca o Gabriel. Porque é uma rodada que tá muita gente ali ou com Cunha, ou indo com o Lucas Perry. Não tem aquele goleirão, aquele goleiro absurdo da rodada. Tem o Cleiton que pode também ir bem. Mas ó, que eu tô falando pra vocês, não tem aquele goleiro assim que você paga e fala, esse goleiro aqui é absurdo, é top, é o goleiro que tem um SG e tem também ali a chance de defesa. Eu acho que o Lucas Perry é um goleiro bom, dado que a gente viu lá a questão do SG, né? Vamos lembrar quais são os goleiros ali que a gente viu que é SG. É o goleiro do Fluminense, tá? Pelo cruzamento que a gente viu de XG, XGA. Tem ali o goleiro do Botafogo, tem um goleiro do Bragantino e, na teoria, tem um goleiro do Bahia. Esses daqui, na teoria, são os 4 SGs potenciais que a gente viu.
O PR, ele tá num preço bom, né? Porque ele precisa de 2 para valorizar. O Botafogo é um time que cede bastante finalização. Então eu acho que ele pode, né, segurar esse SG e sair com 3, 4 finalizações. E aí vai se segurar esse SG, são 8, 9 pontos. Eu gosto bastante dele. O Marcos Felipe, cara, tem um SG duvidoso e precisa de 12 para valorizar. Não vale a pena você colocar esse cara. O Fábio tá custando 12 e precisa de 4 para valorizar. Eu também acho que não vale a pena você gastar 12 com o Fábio nesse momento. Tem muita gente que tá sem cartoleta e que, pô, precisa de, se tomar gol, precisa de 5 defesas. A gente viu que a recorrência não bate. E o Cleiton, apesar de ser baratinho, a gente vê que também tá muito alto para valorizar. Então, desse daqui com SG, eu gosto do Lucas Perry. Quando a gente olha a questão do cruzamento de defesa, né, da recorrência, surgem como opção o Matheus Cunha e surge também como opção o goleiro do Curitiba. Lembrando, tá, galera, que é importante a gente saber quais são os times que vão a campo. Então, por exemplo, se o Galo for poupar uma galera, o SG do São Paulo já fica viável. Se realmente o CAP for sem um monte de jogador, o SG do Santos também se torna viável. Então, quais são os jogadores, né, tirando o Lucas Perry, que podem pegar algumas defesas, ó, como que tá aqui, ó. Você vê que o Cuiabá tá na casa ali de 4 defesas cedidas. Tá entre 3 ou 4 defesas. Como o Flamengo, fora de casa, é um time que dá muita brecha e pode ser que o Flamengo vá com alguns jogadores ali misto, né? Vai com um time mais misto. Eu acredito que o Matheus Cunha vai fazer várias defesas, né? Não acredito muito no SG, como eu não acredito muito no SG do Gabriel, mas é um jogador que pode, né, fazer a diferença nessa questão de defesa, né? É um goleiro que você vê que os adversários, né, que é o Cuiabá, que é o Curitiba, tem se destacado ali fazendo, aliás, que é o Bragantino e que é o Cuiabá, vem se destacando, né, cedendo defesa. Então, é interessante a gente ter isso na nossa visão. Não é todo jogo que isso vai acontecer, tá? No jogo agora do meio de semana, por exemplo, que foi América e Bragantino, o goleiro do América só fez 2 defesas, né? Mas, né, tudo leva a crer que esses goleiros aqui são os goleiros mais ousados. Não tenho um goleiro base pra mim, mas se eu tivesse que escolher um goleiro independente, pra mim, na base aqui entra o Lucas Perry, tá? Bom, já vou pular direto pra lateral, tá? Por que eu vou pular aqui pra lateral? Primeiro, vamos ver aqui, ó. Você acha que eu vou falar provavelmente do Marlon, mas eu não vou falar do Marlon. Eu vou lá no Bragantino. Lembra o que a gente falou, né, do Bragantino, que vem fazendo gols, que vem, né, achando ali algumas opções? Eu vou aqui no Bragantino e olha quem tá aqui na frente, o Luan Cândido. O Luan Cândido tá jogando de praticamente ponta. O jogo de hoje contra o América Mineiro, o Luan Cândido também foi pro jogo e jogando de ponta. Olha esse aqui, ó, onde ele fez. Só tem um ponto. Olha a minutagem do Luan Cândido. Isso daqui quebra um pouco, porque se ele não fizer nada num curto espaço de tempo, ele vai sair. Nesse jogo, você vê que ele não fez muita coisa. Ele deu um chute no gol, tá? Ele deu um chute no gol. Ele não deu assistência, ele não fez gol. Então, fez muito pouco nesse jogo. Ó, não chutou fora do gol. Vamos ver se teve... Ó, não teve desarme, não teve nada. Aqui ele zicou. Mas é a oportunidade de você ter um lateral jogando mais avançado, que inclusive, né, na rodada passada, foi muito bem, né? Fez ali um gol, deu uma assistência. E a jogada do gol contra saiu aqui do Luan Cândido. Podia muito bem ter dado uma assistência hoje. Mas a minutagem do Cândido é a problemática dessa brincadeira, né? E aí quando eu falo do Luan Cândido, eu também tenho que falar do Juninho Capixaba, que tá jogando como zagueiro. E assim, vai pegar aqui alguns jogadores que podem ceder desarmes, como o Natanael. Esse Maurício Garcês, eu não conheço ele, né? Como eu falei, o Robson ele tá fora. Eu não conheço esse Maurício Garcês. Ele não fez... primeiro, ele fez um jogo
jogou 34 minutos, né? Então muito pouco tempo. Se você pegar as perdas de posse dele, deixa eu até ver aqui se tem. Perdeu pouca posse. E esse cara, ele jogava na Parva League, na Bulgária, né? Então, assim, é muito difícil. Acho que não tem nem informação estatística suficiente para a gente pegar. Então, eu não sei se esse cara perde o posse ou não. Então, tanto o Luan Cândido como o Juninho Capixaba podem ser, né, jogadores ali que podem acabar se dando bem, jogando mais à frente. Outro ponto, ó, ficar de olho aqui no Hurtado. O Hurtado, ele pode jogar aqui na direita. Também é um lateral que pode jogar mais avançado. Então, o Bragantino pode ter 3 laterais em jogo. E aí é importante até você olhar um pouco aqui para o técnico. Porque se entrar com mais um lateral aqui, a gente está falando de 5 SGs, 6 SGs para começar o jogo. Como que funciona o cálculo do técnico, né? A gente pega a pontuação do time e divide por 11, se eu não me engano, ou por 12. Mas vamos botar por 11. Se eu tenho 6 SGs vezes 5, eu já tenho 30. Se eu divido por 11, o meu técnico já começa com 2,72 só de saldo de gol. Se o Bragantino segurar um saldo, que não é difícil, né, dado que o Robson está fora, o Caixinha já começa saindo lá de 3. E aí, se fizer um gol, 2 gols, o Caixinha pode imitar pela quantidade de defensores que tem no time, tá? Então isso aqui é importante a gente ter na cabeça. Então, a princípio, né, tendo essa oportunidade, o Luan Cândido, para mim, é um nome extremamente interessante. Ele não tá aqui como provável, ele tá nulo, não sei por qual motivo. Deve entrar como provável, pelo menos como dúvida, já que jogou também no meio de semana, mas a gente tem que ficar de olho nas notícias. Então, para mim, ele acaba sendo um nome muito interessante aí para a rodada. Outro nome que é bem interessante, ó, é o Léo Ortiz, porque vai pegar aqui o Marcelino Moreno, né? Então Marcelino Moreno é um jogador que cede muita posse, então é um jogador que pode acabar se dando bem nesta brincadeira. Tá custando baratinho, 7,80 para valorizar lá tranquilo. Então, se você quiser dobrar esse SG do Bragantino, não é de todo ruim, não tem muitos SGs assim bombados na rodada, então tem ali, né, uma oportunidade. Zagueiro, pessoal, eu não vejo zagueiros assim que você bata e fala assim, pô, esse zagueiro aqui é absurdo, eu tenho que ir. Então, assim, na minha base entrou o Lucas Perry. Então, na minha base, eu não quero dobrar o Botafogo, mas pode funcionar de dobrar o Botafogo, porque a gente viu lá que o Cruzeiro jogando em casa é um time que não tá fazendo gol e não tá alcançando o XG. Então você tem um SG do Botafogo ali possível de acontecer. Então você pode colocar o Cuesta, mas o que eu indico para vocês é esperar as notícias, né, para vocês entenderem quais são as oportunidades. Talvez, ó, você colocar um Joaquim com um cap reserva possa funcionar por 2 motivos. Primeiro, dependendo de quem jogue aqui, se for um Coelho, se for um jogador que perde posse, aqui, né, o Joaquim pode se dar bem e fazer alguns desarmes. Lembrando que ele está na dúvida aqui, né? João Basso, tá entrando aqui outros nomes, mas o Joaquim pode se dar bem, né? E outro ponto, o Atlético Paranaense é muito ruim na bola aérea. Então você pegar esse zagueiro do Santos que é bom para bola aérea, é uma boa oportunidade você colocar um zagueiro para gol. Então, de resto, eu não tenho assim uma base muito absurda dos jogadores aqui de zaga, né? Tá realmente muito difícil. Até mesmo uma zaga do São Paulo pode pintar. Então tá realmente muito difícil ali para zagueiro, tá? Lateral. A gente tem algumas opções, mas não tem da base, para mim tá aberto, que é o próprio Juninho Capixaba, que pode ser uma opção interessante. O Marlon, né? O Marlon, apesar de você o Tiquinho ser um jogador que é importante você colocar o Tiquinho, o Marlon te entrega de 5 a 6 pontos, né? Então, mas por que você não acha ele unânime? Você não acha que ele entra na base? Não acho, porque eu acho que tem outros nomes ali que são bons. O Marlon custa 17 cartoletas, eu não sei como que tá a tua disposição. Então aqui nesse time eu tenho 164 cartoletas, mas tem muita gente aí que tá com 130, 140. Então, cara, tem opções, né? Então tem ali o Marlon como uma boa opção para a rodada. O próprio William pegando aqui um pouco do Vitor Sá, né, que cede bastante desarme. Caio Paulista seria um nome interessante, é um jogador bem ofensivo, mas nessa coisa do Wellington voltar, do Dorival trocar um pouco ali
dos jogadores, pode ser que o Wellington jogue, então sempre é bem perigoso a gente colocar esses jogadores que entram nesse rodízio ali com o Dorival. O Reinaldo aqui, que tá jogando mais à frente, a gente sabe que esse lado direito do Vasco é meio zoado, mas são vários cis, né? O Marcelo provavelmente vai jogar, pegando aqui um Arthur, mas também é um jogo mais difícil. Aqui seria muito interessante a gente ter o René ou o Bustos, né? Dado que o Guilherme Biro é um jogador que perde muita posse se for pro jogo. O Adson também é um jogador que perde muita posse. Então tanto o René quanto o Bustos podem se dar bem nesses desarmes. Porém, o Kudê já falou que deve rodar elenco e que quem são os sempre os escolhidos aqui, o René e o Bustos ficam de fora. Tem opções, eu acho que o Ener Valencia também pode entrar nessa brincadeira. Então você não tem muitos nomes aqui, mas tem um nome que eu acho extremamente interessante, que é até aqui embaixo, ó, eu acho que eu não vim até embaixo, que é o Gilberto do Bahia, né? Eu falei que tem ali um SG perigoso por causa desse cara aqui, que é o Pedrinho, né? O Pedrinho é um jogador que perde muita posse de bola, mas muita posse de bola, né? Ele jogou 40 e poucos minutos, jogou ali na direita. Quando você pega o que o Capixaba desarmou, o Capixaba fez 4... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o Footstats, porque lá fica mais fácil da gente ver e eles cobrem a Sul-Americana, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, ó, partidas internacional, Sul-Americana, América e Bragantino. Ó, se eu vou pegar aqui, ó, o mapa, vamos botar aqui o Pedrinho, tá? O Pedrinho não começou jogando, tá? Mas quando ele entrou, ele jogou mais ali na direita, tá? Ele entrou no lugar do Renato Marques. Eu acho que mudou alguma coisa ali. Ele acabou indo mais para a direita. O Mateuzinho, que é um jogador também que perde muita posse de bola, estava ali na esquerda. Então o América trocou, né? Então o Pedrinho, ele jogou ali pelo menos 45 minutos, né? Foi o tempo que o Pedrinho jogou. Cara, vamos ver aqui, ó. Olha onde o Pedrinho tava. O Pedrinho aqui mais na direita, algumas ações aqui na esquerda, tá? Não dá para saber a minutagem do que rolou, mas o Juninho Capixaba todo aqui na esquerda, então pegou aqui essa posição. E aí vamos pro individual. Desarme. Capixaba, 2 desarmes. Interceptações, 1 interceptação. Isso aqui no Footstats, porque se você pegar os dados que o Capixaba fez em outros sites, o Capixaba ele teve 4 tackles, ou seja, são 4 desarmes considerados pelos outros sites e 3 interceptações. Então, no geral, nos outros sites, o Capixaba teve 7 desarmes. Aqui, pelo Footstats, que tem outros critérios, o Juninho Capixaba teve 3 desarmes, né? Pegando ali os desarmes e as interceptações. Lembrando que para o Cartola conta desarme e interceptação. E se a gente pegar a perda de posse de bola, é o que traz pra gente de jogadores que tentam, né, jogar e acabam transformando isso em desarme. Olha o Pedrinho. 6 perdas de posse em 45 minutos. Cara, o Pedrinho jogando, o Gilberto tem um potencial, cara, de bombar. Se eu pegar aqui, ó, os últimos jogos do América Mineiro, deixa eu até pegar aqui os jogos que o Pedrinho jogou, né, pra gente não falar besteira. Então, olha só, o Pedrinho jogou contra o Palmeiras e ali ele já jogou na esquerda. Quem marcou o Pedrinho foi o Mike. Vamos ver aqui o Mike. 4 desarmes. O Marcos Rocha entrou em um certo momento. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos Rocha entrou aos 70 minutos.
e ainda fez um desarme, tá? Então foram 5 desarmes feitos pelo lateral direito do Palmeiras. Fora que ainda teve, né, uma assistência, porque o Nicolas marca muito mal. Deixa eu ver aqui, ó. Rodada 16 contra o Flamengo. Deixa eu ver se o Pedrinho jogou. O Pedrinho jogou 70 minutos. E aí foi a vez do Wesley marcar o Pedrinho, tá? E aí o Wesley saiu do jogo com mais 3 desarmes. Beleza. Aí vamos ver aqui. Contra o Curitiba. Aí eu não sei se o Pedrinho jogou. Não. Aí o Pedrinho já não jogou. Contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ó, contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Pedrinho também jogou. E você teve desarme ali, ó, por parte do... aí o Fagner não desarmou tanto. Mas aí, ó, você tem o Gilberto, que tá muito bem, que voltou muito bem, né, ali, tem feito ali... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não sei se ele tá aqui ainda, ó. O Gilberto, que tá como lateral aqui, ó, que já tá com uma média muito interessante, tá? Com uma média muito interessante. Teve 2 jogos contra o Corinthians, jogando em casa, foram 2 desarmes com finalização e falta sofrida, 10 pontos. Jogando contra o São Paulo, foi 0-0, não foi tão bem quanto foi anteriormente, mas beleza, segurou um saldo de gol ali e tudo bem. Pegando esse jogador que cede muita posse de bola, acho que o Gilberto pode ir muito bem. Outro lateral que vem se destacando bastante é o Wesley. Porém, é isso que eu ia falar. O Varela pode começar jogando para ter ritmo de jogo, Mateuzinho tá voltando, mas para mim quem tem um potencial muito legal nessa rodada é o Ayrton Lucas, que vai pegar o Jonathan Cafu. Então, pessoal, não tem ali um lateral, um zagueiro que seja muito... que seja esse cara assim, esse daqui é unânime, né, na rodada. Não vejo que tenha muita coisa. Bom, vamos para o meio campo. Quando a gente vai para o meio campo, eu quero ver participação em gol cedido para meio campo, né? Se é isso que eu quero, quais são os times que estão cedendo participação em gol para meio campo? Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense e Grêmio. Atlético Paranaense, tem ali o Lucas Lima, tem o Jean Lucas. Vasco, tem o Bitelo, tem o Vila Sante. O Grêmio, tem ali alguns jogadores do Vasco. Mas na minha visão, analisando que o América Mineiro, se eu colocar 2 participações em gol, o Vasco ainda aparece aqui e tal, mas analisando que eu tenho um 80% de recorrência de participação em gol, tanto fora de casa como nos jogos seguidos, e o Vasco também acompanha isso, o Santos também não tá lá, não tá bem, mas o Santos pode pegar um time mais mexido. Então eu acho que aqui na base a gente tem que colocar uma opção que pode ser um meia do Bahia e uma opção que pode ser um meia do Grêmio. Eu gosto muito do Tassiano e Vila Sante. Por quê? O Vila Sante é esse jogador que está vindo de trás, né? É um jogador que vem ali para finalizar. E fora que é um jogador que, como ele joga mais atrás, ele pode marcar o pack, então só de média básica, o Vila Sante pode fazer uns 4, 5 pontos. Se ele tiver a oportunidade de dar uma assistência, ele vai para 9, se ele fizer um gol, ele pode fazer 12 pontos. Aqui você também pode colocar o Bitelo, tá? Mas na minha base, eu coloco o Vila Sante e tenho o Tassiano. O terceiro meia, aí tem várias opções que você pode colocar. O próprio Gerson pode ir bem, eu tenho o Jean Lucas e o Lucas Lima, eu tenho aqui do Fortaleza, eu não gosto de ninguém, aqui também eu não gosto de ninguém. Sempre tem o Veiga sempre vai ser uma opção extremamente viável, ainda mais com o Felipe Melo, né? Estando com o Felipe Melo aqui e o Felipe Melo marcando o Arthur, a chance de ter um pênalti para esse Palmeiras não é pequena, e o Veiga sendo o batedor de pênalti oficial, não dá para fechar os olhos. Contra o Vasco, como eu falei, tem o Bitelo, né? Aí do outro lado pode ser o Natan, mas o Bitelo tá bem mais ou menos. Eu gosto bastante, como eu falei, do Vila Sante. De olho no Ferreirinha. O Ferreirinha pode ser um jogador bem interessante, dado esse lado direito aqui bem fraco do Vasco. E aí que é o ponto. Se o Ferreira entrar aqui,
Quem vem de trás para pegar esse chute provavelmente vai ser o Vila Sante. Então tem o Vila Sante e o Bitelo aqui que podem funcionar. Do São Paulo eu já ficaria meio receoso, porque tem o Ayrton Rato, mas pode ser que o Lucas entre para ter ritmo de jogo, né? Então já ficaria um pouco pé atrás. Não colocaria o Eduardo nessa rodada, acho que não é um jogo bom pro Eduardo. Aqui a gente tem o Lucas Evangelista. O Coritiba cede para meia um pouco de tudo. Um pouco de finalização, um pouco de desarme, um pouco de falta. E o Evangelista é um pouco disso, né? Ele comete um pouco de falta, ele sofre um pouco de falta, ele faz alguns desarmes, ele finaliza. Então o Evangelista é uma boa opção também para a rodada. O Bahia a gente já colocou, mas sempre tem aqui o Cauli. E o Flamengo a gente já falou também. Então na minha base eu deixo isso daqui em aberto. A princípio eu deixo isso aqui em aberto, tá? É uma rodada difícil, mas eu acho que aqui, ó, com o Tassiano vocês podem se diferenciar um pouco, tá? Bitelo e Gerson, e tem pouca gente olhando pro Bahia, e tem pouca gente, inclusive, olhando pro Santos também. Tá certo que o Santos é mais difícil, né? A gente tem um Lucas Lima ali, mas o Jean Lucas, ele voltou bem. Olha a pontuação dele, ó, tá ali batendo na casa de 4, 5. É um jogo que pode ser um jogo interessante ali pro Jean Lucas, né, se dar bem nessa brincadeira. O Lucas Lima já é bem mais irregular, né? Demora ali para mitar, não vale tão a pena. Mas tem uma opção boa ali para vocês. Bom, se eu for pro ataque, eu quero ver 2 participações em gol. 2. Né? Qual é o time que tá cedendo 2 participações em gol para atacante por jogo, né? E aí você tem o América Mineiro, de novo. O América Mineiro tá em 3 jogos, teve pelo menos 2 participações em gol para atacante. Tá certo, como a gente já viu no XG, a gente já viu, né, que tem uma boa chance do Bahia, né, por parte do Bahia. Cara, se você quiser arriscar no Mingote, é um nome interessante, tá? É um nome ousado ali, interessante, que pode funcionar. Mas por isso que eu tô colocando o Tassiano. Você tem uma recorrência pro meia e você tem uma recorrência pro ataque. Então pelo menos você tem o Tassiano ali, que é um jogador interessante. E você tem o Ademir, né? Vira e mexe. E lembra que eu falei da questão do Nicolas? Que o Nicolas é fraco, que na rodada passada o Mike deu uma assistência. Quem vai jogar em cima do Nicolas é o Ademir. Então se você não quiser ir com o Mingote, eu acho que o Ademir vai pro jogo. E ainda tem o Jacaré, que jogou, né, ali poucos minutos na rodada passada. Pode ser que nessa rodada ele venha como titular, até para ganhar ritmo e tal. E o Jacaré é um nome bem interessante, tá? Então, vou pegar agora para uma participação em gol, olhando os últimos 5 jogos. Posso olhar os últimos 3 jogos, né? Mas eu gosto de olhar os últimos 5 porque eu acho que é mais interessante. Quando eu pego nos últimos 5 jogos, eu tenho 4 times que estão cedendo muita participação em gol para atacante. O que é participação em gol, galera? Gol ou assistência? Participação em gol, toda vez que vocês me ouvirem falando participação em gol, é gol ou assistência. América Mineiro bombando, Flamengo bombando, tem o Deivinho. Fortaleza tomando gol, praticamente todo o jogo. Desculpa, tô sem água aqui, a garganta já tá seca. Mas não dá pra gente acreditar em alguém do Goiás. O Grêmio pega o Vasco, pra você acreditar ali num pé que é mais complicado. E você tem um Cap que tá cedendo participação em gol, tá lá, como eu falei pra vocês, na questão do XG, não tá direto ali pra atacante, né? A gente viu um pouco mais ali pra meia, né? Que tem essa situação, mas atacante tá batendo na casa de 60%, que é uma recorrência de média pra alta. Do outro lado, eu tenho o Santos e o Goiás, com 80 e 100, e eu tenho Cruzeiro, Cuiabá e São Paulo. Você vê que também não tem muito essa coisa ali de meia. Se o Cap for titular, Vitor Bueno é interessante, tá? O Cap cedendo, eu tenho o Jean Lucas. Se o Cap for titular, pelo que o Santos está cedendo, eu tenho o Vitor Bueno. Pô, cara, nos últimos 5 jogos, em 100% desses jogos, o Santos cedeu uma participação em gol para atacante, e esse atacante vai enfrentar o Vitor Roque, que está numa fase absurda, e o XG, né, do Santos não é alto, mas o Santos vem levando 2 gols ou mais em todos os jogos que fez, dos últimos 4 que fez em casa. Não tem muito para onde a gente correr, tá? Qual é outro time que está cedendo participação em gol também para atacante? Eu tenho um Goiás, mas aí o Goiás pega um Fortaleza. Então você vê que os times que estão cedendo enfrentam, né, do outro lado, adversários que não estão conquistando tanto assim. Por isso que é uma rodada um pouco mais complexa. É uma rodada um pouco mais
difícil. O próprio Vasco não tá cedendo participação em gol. Então, por isso, a princípio, tá? A princípio, quem entra na base aqui, na minha opinião, é o Vitor Roque. Se for pro jogo, o Vitor Roque não tem como sair, porque dado aqui o que a gente está enfrentando, no cruzamento de cedido e conquistado, o Santos cede bastante, o Cap tem o Vitor Roque que conquista bastante. Aí o Goiás cede, mas aí o Fortaleza quem que a gente coloca? Né? O Cuiabá cede, mas quem do Flamengo vai jogar? São Paulo tem o Hulk, então você não tem esses jogadores ali que são jogadores unânimes. E o outro nome que eu acho que a gente tem que colocar é o artilheiro do campeonato, que é o Tiquinho Soares. Apesar do que fora de casa ele tem uma performance mais tímida em alguns jogos, mas é um Cruzeiro, né, que não sabe jogar em casa, é um Cruzeiro que vira e mexe, toma gol em casa. A gente viu lá a questão do XG, né? Então, na minha opinião, a gente tem essas situações aqui que são a base, né, a base do time para mim. Pardal, e o Soares? Cara, acho o Soares muito bom para a rodada, acho que é uma boa opção. Eu acho que tem ali um mais ousado do Bahia e tem o Marcos Leonardo, como eu falei. Né? Do Bahia não tem ninguém provável agora, então a gente mata. Então tem ali o Soares e o Marcos Leonardo. O ponto aqui na minha opinião, o Soares, pegando um Vasco, é muito difícil a gente deixar de fora. Né? Porque o Soares é um jogador que finaliza muito. Ele já faz uma média ali na casa de 4 e 5. Se ele faz um gol, ele vai fazer 13, 14, 15 pontos e acaba ali. Né? É muito difícil eu colocar um atacante numa rodada que tá média que vai fazer essa pontuação. Na minha opinião, galera, é o seguinte. Se o Roque não for pro jogo, eu acho que vale colocar o Marcos Leonardo se o Cap for realmente com um time mais misto. Até porque o Marcos Leonardo vai jogar em casa. Se você quiser arriscar um pouco mais, colocar alguém do Bahia, né, quer dar essa arriscada ali um pouco mais ousada, pode funcionar, né, não tem problema. Mas a princípio eu acho que na segurança esse seria o ataque para uma rodada que é difícil, seria um ataque equilibrado. Lembrando que tanto o Tiquinho Soares como o Luizito, como o Vitor Roque jogam fora de casa. E eu sempre falo aqui para vocês o quê? Que times que jogam em casa costumam ter mais vantagem. Então, deixa aqui em aberto, né, o Vitor Roque, se for pro jogo ou não, você coloca. Se não, vale a pena você colocar o Marcos Leonardo, que vai jogar em casa, que já pega um time que leva muito gol e que indo com um time um pouco mais misto, a chance, né, o Santos precisa ir pra cima, precisa fazer gol, precisa dessas coisas. Então, pegando ali um time que vira e mexe, toma gol, o Marcos Leonardo pode encaixar bem. Beleza? Então, galera, essa daqui é a base do time, na minha opinião. Pô, mas não tem quase ninguém. Não tem quase ninguém, porque realmente é uma rodada um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, né, da gente colocar. Eu acho assim, se você tá até técnico mesmo, tá muito difícil da gente colocar. Então, eu acho assim, procura os técnicos que a gente viu que tem esse XG bombando. Então, tu vai com o Vitor Roque, por exemplo, cara, será que se não for com o Vitor Roque não cabe colocar o Paulo Turra? Pode ser. Será que vale colocar o técnico do Bahia? Será que vale colocar o Bruno Lage? Né? O Pedro Caixinha, né? O Pedro Caixinha que eu falei para vocês, se for com 5, 6 defensores, eu acho que pega ali um potencial bem legal ali para a rodada. Então é uma rodada realmente difícil. É uma rodada que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, quais são os times que vão a campo, se vai titular, se não vai titular, se vai poupar alguém, não vai poupar alguém. Então, assim, a princípio a minha base é essa, que tem até 7 jogadores, né? Acho que tem uma base interessante, tem outras opções ali, como eu falei para vocês. Tem a questão do Cuesta, pode colocar algum jogador do Flamengo, pode colocar jogador do Bragantino, né? Se quiser colocar Cândido com Juninho Capixaba, ok. Se quiser colocar o Léo Ortiz também, eu acho que não tem problema nenhum, né? Se quiser dobrar ali o Botafogo também, acho que é uma rodada que não tem muitas unanimidades, até, né, você vê que o ataque mais escalado é feito de jogadores que jogam fora de casa. Beleza, galera? Então acho que assim, acho que a análise foi um pouco mais longa, passou ali um pouquinho de 1 hora, tá sempre batendo 1 hora e 10, mas acho que foi uma boa análise. Eu acho que a gente passou por tudo, principalmente deu um foco maior ali em XG e XGA, falou um pouco das recorrências, e eu acho que para vocês já tá aí um bem interessante
para essa rodada e acho que já tira bastante dúvida de vocês. Chegamos ao fim do vídeo e coisas que você não pode esquecer. Ó, R$ 59,90 para você assinar até o final do ano. Não perca essa oportunidade. Vem conhecer mais a fundo o meu trabalho, a minha mentoria, as minhas análises, as diversas lives. Eu tenho certeza que você não vai, né, se arrepender. Tem muita gente que já tá lá no plano, já tá comigo há 2, 3, 4 anos. Eu botei um precinho bem camarada, R$ 59,90, para que vocês possam assinar e ainda é parcelado e tudo. Então essa é a primeira coisa que você não vai esquecer, porque depois dessa temporada eu vou aumentar o preço de novo, né? Então é uma promoção de virada de turno que vai até a rodada 19 e depois o preço aumenta de novo. Aí quem quiser entrar, entra, porque aí também já é vacilo. A galera que já tá lá na frente, já tá pegando time, aí o cara entra, quer pegar time e também acho que não gosta. Então aproveita a oportunidade que você tem agora. Segundo, compartilha, comenta e curte esse vídeo. E não esquece de também indicar lá o Instagram do Pardal pra gente chegar lá nos 30 mil. Então, ó, meta é chegar a 10 mil inscritos aqui no canal e chegar a 30 mil lá no Instagram e eu conto com vocês. Fazendo o quê? Compartilhando o Instagram, compartilhando o YouTube, curtindo e comentando nos posts e nos conteúdos que eu faço. Beleza? Rodada difícil, mas eu tenho certeza que depois dessa análise você vai ter mais clareza para fazer algumas boas escolhas. E lembra, se for uma rodada ruim para todo mundo, não é uma rodada ruim só para você. Se você tá junto no barco com todo mundo tá igual. Boa sorte nessa rodada e ó, te espero aqui na próxima para você ir bem e te espero lá no grupo, hein?